Olá, prezado aluno ou prezada aluna. Este é o nosso terceiro vídeo da nossa aula 2. Nessa aula 2, nós estamos abordando a respeito do funcionamento do processador. Bem, na aula passada nós vimos a respeito de alguns componentes do computador e das suas medidas de avaliação do seu desempenho. Nesse terceiro vídeo, em que nós concluímos então a segunda aula, nós vamos iniciar falando sobre a classificação do processador por tipo de instrução. Vocês viram, né? Nós estudamos nos vídeos passados, principalmente nessa segunda aula, a respeito da questão da instrução que o processador ele deve realizar, tá? Então, essa instrução ela gera para o computador uma classificação. Então, nós temos a classificação CISC, que é Complex Instruction Set Computer, e temos a RISC, Reduced Instruction of Computer. Bom, então, o que é esta classificação CISC? Esse tipo de processador possui um conjunto complexo de instruções e é capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes. Então, quando nós estamos tratando a respeito de computadores CISC, nós estamos falando de computadores em sua atuação distinta. Ou seja, um computador pessoal, um notebook, um servidor, ele não é constituído ou construído para atender apenas uma necessidade. Então, você tem o computador que vai atender a um profissional da área da computação. Por exemplo, ele vai fazer construção de sites. Você tem o outro programador de sistemas em geral. Você tem o usuário, digamos assim, o usuário comum do computador. Mas também você tem o computador que vai estar em uma rede de computadores e que ele vai ter os arquivos de todas as pessoas que nós costumamos dizer o arquivo em rede, né? Colocar o arquivo naquele computador. E nós temos uma centena de outras finalidades que os computadores eles são construídos. Então, por essa quantidade, né, enorme de atuações do computador, ele precisa, então, realizar uma quantidade enorme de instruções. Então, o computador CISC, ele é construído para atender às diversas demandas. Então, vamos pensar o seguinte, o computador CISC, ele é o clínico geral. Então, você chega numa unidade hospitalar, e você está com algum tipo de dor, uma dor de cabeça. Quando você chega na unidade hospitalar, ou em uma unidade básica de saúde, né, que é costumeiramente o que nós procuramos atendimento, né, para dores simples, digamos assim, então lá tem um médico que vai atender você que está com dor de cabeça, vai atender um outro paciente que está lá com dor de barriga, outro que está com um corte no braço, enfim, diversas necessidades sendo atendidas por um único profissional. É o que nós chamamos de clínico geral. Então, o computador CISC é o clínico geral. Independente da aplicabilidade que será feita para um determinado computador que foi adquirido, esse computador ele deve realizar as operações que são necessárias. Então, esse é o computador CISC.
é o computador clínico geral. E o RISC? Bom, o RISC, o nome já faz alusão, ele já é reduzido. Reduzido por quê? Porque ele tende a atender a poucas necessidades. E estas necessidades muito voltadas para pouca finalidade. É um especialista, né? Fazendo alusão ao que nós temos lá do clínico geral. Então, uma vez que o clínico geral diagnosticou, olha, você precisa ser atendido por um cardiologista, o médico do coração. O médico de coração, que ele é especialista em coração, fazendo analogia com o tipo de processador pela sua instrução, ele é um cardiologista. Então, o RISC é o cardiologista, o CISC é o clínico geral. Então, o cardiologista, ele compreende bem todas, e vejam, todas as funções, né, que a ciência já trabalha, todas as funções do coração, mas é do coração. O clínico geral vai da ponta do cabelo até a unha do pé. O computador RISC, ele é um tipo de processador que disponibiliza um conjunto simples e reduzido de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas e que atendem uma necessidade, uma questão específica. O maior exemplo que a gente pode trabalhar aqui são as consoles de games, de jogos. Por exemplo, um Xbox. Você adquire um Xbox para quê? Para jogar. Além de jogar, você pode fazer o que com o Xbox? Uma vez que ele se conecta à internet, você pode assistir a um vídeo, mas é um vídeo. Você não vai poder programar aquele vídeo, você não vai poder pegar um teclado e abrir uma linguagem de programação. Não, ele atende a questão do vídeo, por exemplo, no YouTube. Mas entendamos que o vídeo do YouTube é um vídeo assim como é o vídeo do jogo. Então, a finalidade é a exibição de vídeos, processar e entregar informações por vídeos. E aí nós temos um controle, né? Anteriormente chamávamos de joystick, que dá entrada dessas informações. Então, o computador RISC é um computador especialista. Ele é designado, ele é construído para atender demandas específicas. E o computador CISC, ele é um computador construído para atender a quaisquer demandas, inclusive até aquelas que são atendidas pelo computador RISC. Por exemplo, o computador você também pode jogar. Então, o CISC agrega também a função do RISC. Mas então, por que ter o RISC? Para atender a demandas específicas. Por exemplo, nós temos aí na cirurgia, né, na medicina, melhor dizendo, as cirurgias que são feitas a partir de robôs. Esses robôs, eles são processados, ele tem um processamento. Então, para que se construir uma máquina CISC para esta finalidade, se ela é exatamente para fazer a cirurgia e exclusivamente? Além também da questão da segurança, porque se você tem milhares de instruções, o processador ele precisa dar conta disso. Então, é melhor você ter uma especificação mais reduzida para você deixar o processador mais, podemos assim dizer, folgado para realizar as suas operações. Então, se nós fizermos uma comparação, um processador RISC, da mesma capacidade de um processador CISC, a tendência é que o processador RISC ele tenha um desempenho bem melhor. O tempo de resposta dele é melhor do que o computador CISC. Lembrando que, como nós estamos falando de processador, tudo é muito rápido. Então, não é, agora eu vou comprar um computador RISC. Não, você não vai comprar um computador RISC, porque não há necessidade para isso.
né? Além de que este não é um processador que ele tenha, digamos assim, uma vasta disponibilidade comercial. Então, ele tem até um custo mais diferenciado, tá? Então, esses processadores, ao longo do tempo, eles foram evoluindo, assim como todo hardware de computador, né? Hoje nós temos computadores cada vez menores, cada vez mais leves, né? Então, isso implica dizer que, os processadores também eles se modificam, né? Eles também têm uma arquitetura distinta e também tem a sua evolução quanto ao seu desempenho, né? Não vamos achar que o computador que atendia as demandas lá antes do ano 2000, ele vai conseguir trabalhar hoje. Aliás, né, um computador de 5 anos atrás, ele não vai conseguir, por exemplo, nos dar todas as funcionalidades que nós temos hoje. Tá? Então, por conta da necessidade de processar mais rapidamente e por conta da quantidade, né, grande e crescente de processamento de dados, os processadores também evoluíram. Então, lá no seu livro didático, consta, detalhado uma série de nomenclaturas a respeito dessa evolução. Lá no seu material, consta uma classificação bem diversificada a respeito da evolução dos computadores. Na aula, nós vamos nos ater a 3, as quais nós identificamos que são, digamos assim, mais do nosso conhecimento, tá? Mas não fiquem limitados a estes 3. Vão ao seu livro didático e estudem a respeito dos demais. Então, na evolução, nós separamos aqui, primeiro, o aumento do clock, tá? Que no passado, os computadores, eles tinham lá um Pentium 133, né? Então, essa designação 133 era a respeito do clock. O que é esse clock? É o tempo que é designado ao processador para realizar o processamento. E aí, de repente, se você apertava no botão de clock, ele saía de 133 para 266. É lógico que ninguém ia ficar operando 133 se poderia operar 266. Por isso que isso acabou, né? Não existe mais essa opção, tá? Mas isso já foi fato, né, entre nós, né? Entre a nossa condição de poder aumentar ou diminuir esse clock, tá? Lembrando que esse overclock ele pode gerar ou pode danificar o processador, tá? Manter sempre operando em alta, nós podemos ter dificuldade com relação à questão da duração, né, da vida útil desse processador. O segundo, por exemplo, é a memória cache. Lembrem-se quando nós falamos a respeito da necessidade de se colocar, o registrador colocar, né, em uma memória, uma parte do processo, colocar na memória o processo que está sendo executado e receber outro processo. Então, a chegada de uma memória específica para o processador, que é chamada memória cache, fez com que o processador ele tivesse, digamos assim, um local de armazenamento só dele. Anteriormente, ele deveria pegar as informações do processo e colocar na memória RAM. Só que a memória RAM está sendo utilizada por todos os outros dispositivos, né? A unidade de controle está gerenciando isso. Mas na memória cache não, ela é exclusiva do processador, né? Então fica designado, nós dizemos fisicamente que ela fica juntinha ao processador, fica colado no processador, tá? E a terceira é o que nós chamamos de multicore, que aí essa é uma realidade vivenciada hoje, tá? Então nós temos o processador dual core. O que é um processador dual core? Ou um multicore, né? Nós temos no mesmo processador 2 core, ou 3 ou 4, né? Se for um quad-core, por exemplo, nós temos 2, 3 ou 4 núcleos de processamento. Isto quer dizer que o processador não mais vai apenas ter a capacidade de receber uma instrução para processar, mas ele recebe
Por exemplo, em um determinado momento ele pode receber 2, 3 ou 4. Claro que isso aumenta a complexidade da unidade de controle, mas também aumenta o tempo de resposta do processador. Tá? Então essas são as nossas 3, né? Nós separamos esses 3 tipos, mas volto a dizer, o seu material vai abordar outros tipos. Então, não esqueçam de estudar e aprender sobre os outros tipos. Tá? E aí, né, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, né, nós temos aqui uma projeção no slide, vocês acompanhando o slide, vocês vão ver sobre a evolução dos processadores comerciais, que aí a gente faz uma alusão a respeito de processadores AMD e de processadores Intel, né? E aí isso está lá no seu livro didático, e aí vocês vão perceber, observando seu livro didático, que existia uma evolução, e essa evolução ela trouxe algumas melhorias, sempre em tempo de processamento, tá? Então, encerramos aqui o nosso terceiro vídeo da nossa aula 2 a respeito da CPU. Nos próximos vídeos, nós vamos explorar a respeito da parte de memória, que é o conteúdo da nossa aula 3, e da parte de dispositivos de entrada e de saída, que será a nossa aula 4. Bons estudos!